Sejam bem-vindos, nós vamos começar mais uma live. Hoje a gente tem aulão para falar sobre como recomeçar no amor, curando as nossas decepções amorosas, fazendo a gente ser cuidada por um homem bom, saudável. Quem tá acompanhando aí, a gente caiu, mas a gente voltou. Que bom que vocês estão voltando também. Eu não sei o que aconteceu, mas a gente caiu. Seja bem-vinda, Anne, Fernanda, Idê, é isso? Paulo. Bora falar? Deixa eu convidar algumas pessoas, deixa eu ver se as pessoas estão online, estão caindo, não estão caindo. O que está acontecendo? Vamos ver quem entra. Caímos e voltamos. Caímos e voltamos. E aí? Seja bem-vinda, Nanda. Nós estamos então em um mês todinho cuidando do nosso feminino, cuidando da nossa energia, entendendo o nosso papel de mulher, tomando posse da nossa força de deusa, essa força que é natural da mulher, né? Um dom dado por Deus, que faz parte da nossa função aqui nessa vida. E muitas vezes a gente se perde deste lugar por uma série de coisas. E aí a gente está trabalhando durante esse mês, ajudando a gente a prestar atenção, incorporar no nosso dia a dia ações simples que nos mantêm conectadas com essa energia, mas ao mesmo tempo também nos mantém forte, né, no nosso lugar, não de uma força de guerra, mas de força de estar no nosso lugar de essência. E hoje é a nossa aula sobre recomeçar no amor. Ninguém entra num relacionamento esperando terminar, né? E as decepções amorosas vão deixando marca no nosso corpo, no nosso inconsciente, marca no nosso coração. E ao longo da vida a gente vai se distanciando do nosso lugar natural por essas decepções. E a gente entra num piloto automático de sobrevivência, né? Para se defender. Isso faz com que a gente repita padrões dentro de um relacionamento que não é saudável e que vai levar a gente a repetir sempre os mesmos problemas dentro da relação amorosa e na vida. Porque na base sistêmica integrativa haitiana, né, que vem da psicanálise, a gente trabalha entendendo que o nosso corpo é reflexo da nossa mente e que está na nossa mente tudo aquilo que a gente não conseguiu processar desde a nossa infância, e muitas vezes a gente não tem nem consciência do que está acontecendo. Muitas vezes a gente está vivendo tão automaticamente que a gente não percebe o que está acontecendo, mas está afetando a nossa vida. Então esse mês foi todinho para ir trazendo essa consciência de nos colocar no lugar correto, saudável, né? De força, para que a gente assuma esse lugar e muda a nossa vida amorosa. O nosso objetivo é entrar num relacionamento no posicionamento certo para que a gente tenha a vida que a gente quer, o relacionamento que a gente quer. Qual é o objetivo do ser humano? O objetivo do ser humano é ser feliz, né? Ser amado e amar. Essa é a premissa número 1. E muitas vezes é uma vontade secreta, sabe? A gente nem se dá conta que essa é uma vontade, a não ser quando a gente já tá querendo, né? Já tá na fase que eu quero casar, eu quero construir uma família.
Mas isso é um desejo do coração de todo mundo, desde a infância, né? Os filhos, o que eles querem quando eles são crianças? Serem amados. E tudo que a gente carrega de dor é quando a gente está num lugar e a gente não se sente amado. E isso vai refletir. Então, aqui uma consciência já para a gente começar a pensar, né? Se você tá aí fazendo alguma coisa, não sei, o momento que você tá assistindo, traz essa consciência para você. Pega um papel, uma caneta, porque vai ser importante você pensar sobre algumas coisas que nós vamos conversar aqui. Então, a forma como você hoje deseja ser amada, ela tem uma influência grande de como foi o seu primeiro amor. O amor de mamãe e o amor de papai. Tudo que a gente desejava lá na infância era esse amor, né? E através daquilo que nós recebemos, de segurança física, emocional, financeira, cuidado, a gente foi se sentindo mais ou menos amado. E aí, com isso, a gente foi registrando no nosso corpo uma série de situações onde confirmava a experiência que a gente estava vivendo, ou de ser amado ou de não ser amado. Só que isso é feito de uma forma inconsciente, porque a criança não tem noção, não consegue expressar isso. E quando ela registra no corpo, o formato do corpo dela vai se modificando em relação a essa experiência, e isso também vai refletindo no inconsciente dela. Toda vez que ela registra uma emoção de abandono, de rejeição, de falta de cuidado no corpo, por uma experiência vivida, ela também registra ali no inconsciente mais uma situação, mais uma situação. E assim a gente vai passando ao longo da vida. Quando chega na nossa fase de se relacionar, né, com uma outra pessoa, o que você tem como referência? O amor dos pais. O amor dos pais em relação a você e o amor dos pais entre eles. E é dessa maneira que você vai para a vida se relacionar com outras pessoas. E muitas vezes nós não tivemos uma referência saudável e tá tudo bem. Porque se hoje, com todo o nível de consciência que a gente tem devido às informações, à tecnologia, né? Imagine na época deles, era tudo muito mais difícil. Só que a gente precisa cuidar disso que está dentro da gente. Então, qual é um sinal de alerta que eu devo cuidar? Quando eu estou num relacionamento que não é o que eu desejo, não está me trazendo aquilo que eu gostaria. Ou quando eu já saí desse relacionamento, algumas vezes, às vezes acontece da pessoa separar mais de uma vez, né? Eu já tive alguns relacionamentos que não deram certo, é um outro sinal. Ou às vezes eu nem consigo ter um relacionamento. Eu não consigo encontrar um homem que eu queira formar uma família ou que ele queira formar uma família comigo. Então também é um sinal de que tem algum adoecimento aí. Então você imagine comigo, né? Sejam bem-vindos quem tá chegando agora. Giane, seja bem-vinda, bom ter você aqui. Helena, Érica, Rafael, Lu, Claire, sejam bem-vindos. Então o que acontece? Vamos imaginar uma feridinha, né? Uma feridinha que lá na sua infância aconteceu a primeira vez e ficou registrado no seu corpo. Ah, Elaine, como eu registro no meu corpo uma ferida da minha infância? Através de uma situação vivida. Então, quando eu vejo, por exemplo, os meus pais brigando na minha frente, isso pode me fazer sentir culpada, triste, com medo, e meu corpo registra essa emoção. Então, o meu corpo repele, treme, arrepia, são sinais que o meu corpo introjetou aquela sensação e a minha mente inconsciente na hora vai registrar aquele acontecimento e deixar ali arquivadinho. Cada vez que se repetir alguma situação onde eu sinta algo parecido, eu vou associar
né? Acessar a experiência associando aquele primeiro registro. Então, imagina ao longo da nossa vida quantas vezes a gente vai associando, né, sensações. E aí essa feridinha fica feridona. Não é que ela abra muito grande aqui na vida adulta. Ela só fica profunda, cada vez mais profunda, cada vez dói mais. Então, quando eu encontro um homem para me relacionar e de alguma maneira eu me sinta não cuidada, eu sinta medo, eu sinto rejeição, eu vou registrar, porque não é a primeira vez, teve lá atrás toda aquela história. E aí a gente entra num relacionamento, mesmo não querendo que esse relacionamento chegue ao fim, ou não querendo que não dê certo, porque a gente deseja que dê certo, às vezes não dá. Acontece que isso acontece com a gente, isso também acontece com o nosso par, né? E a gente vai encontrar na vida pessoas similares a que nós somos. Então, se eu tenho dores, ele também vai ter dores, o que vai intensificar as nossas dores. Porque a gente não encontra uma pessoa saudável se a gente está na dor, né? Porque um cura o outro e um atrai a energia. Então, a gente vai buscar mais disso. E aí, a gente começa a ter problema nessa relação. Às vezes, a gente passa uma vida infeliz na mesma relação, ou às vezes a gente passa trocando relações, ou às vezes a gente passa sem conseguir se entregar e ter uma relação verdadeira. Se esse é o seu caso, se você está vivendo uma dessas situações, a aula de hoje vai ser extremamente importante e você pode me dizer aí, tá? Me diga também se você tá lá no nosso grupo, se você chegou aqui porque recebeu essa informação da nossa aula de hoje, para eu saber, né, quem tá aqui com a gente. Então, o que que acontece? O nosso tema hoje é como recomeçar no amor e a gente vai sempre linkar isso com o feminino. Por quê? Para eu estar num casamento saudável, com um homem bom, um homem incrível. O que é um homem incrível? Um homem protetor, um homem provedor, um homem disponível para mim, um homem cuidador, né? Que queira a mesma coisa que eu quero. Realizar sonhos, viver, ser feliz, construir uma família. Para que eu tenha isso, eu preciso estar no meu lugar de feminina, como mulher, e o homem no lugar do masculino, como homem. Então, é extremamente importante que os nossos papéis estejam no lugar certo. Por quê? Porque aí eu tenho a minha força de mulher, né? Eu estou no meu lugar empoderada, que eu vou fazer aquilo que é saudável dentro da relação e para mim, e ele é a mesma coisa em relação a ele. Cada um tem um papel diferente dentro da relação, ok? E aí a gente começa esse movimento de se relacionar, cada um no seu papel. Só que a gente tá traumatizado, a gente já desgastou a nossa relação ou a gente já vem desgastado de outra relação. Então eu vou começar explicando para vocês aqui como recomeçar, né? Eu expliquei até agora, eu dei uma geral do que é um relacionamento saudável e de como ele deve ser. Só que muitas vezes a gente está no meio do furacão. Então, como dar o primeiro passo para que a gente comece a colocar as coisas no lugar, né? Como que a gente vai começar a trabalhar, ok? É isso que a gente vai começar a ver a partir de agora. Antes disso, eu queria só trazer a consciência daquilo que eu te falei representando pelos bonequinhos, para que vocês tenham clareza do lugar do feminino. Então, eu sou uma mulher, eu estou aqui e eu carrego a minha criancinha dentro de mim. É uma energia, né? A criança é uma energia, por quê? Porque é a criança que comanda o meu corpo, a criança que comanda as minhas emoções e o meu inconsciente. Tudo aquilo que eu vivi ao longo da minha vida começou com essa criancinha. O corpo que você carrega hoje é o mesmo corpo desde o ventre da sua mãe, ok? Só que eu tenho uma mãe e um pai. E foi essa mãe e esse pai os meus primeiros amores. Eles estão aqui atrás de mim. Quando eu era criança, eles estavam à minha frente e me direcionavam. Agora que eu sou adulta, eles estão atrás de mim. Eu uso eles como referência para ser uma mulher
de tudo aquilo que eu aprendi com eles. As coisas boas e as coisas que não foram boas, eu carrego deles, ok? Só que essa mãe, eu vou separar aqui para ficar mais didático, essa mãe e esse pai também carregam os pais deles. A minha mãe, os pais dela, e o meu pai, os pais dele. E eu carrego os meus avós por parte materna e os meus avós por parte paterna. E carrego também toda a minha linhagem, feminina e masculina, tanto do meu pai quanto da minha mãe. Então você imagina que já foi comprovado, inclusive, que eu não carrego apenas a minha aparência física, mas eu carrego também o meu DNA, né? Tem aqui características comportamentais de tudo que eles vivem. Não sei por que essa conexão tá ruim. Independente, me fala se vocês estão me vendo. Se tá ok para vocês. Vocês estão me acompanhando? Deixa eu ver aqui se vocês falam. Me conta aqui. Pra mim deu algumas paradas, mas a internet aqui parece que tá boa. Vamos ver. Então, perfeito. Então, eles carregam, né, de todos eles, e nós carregamos de toda essa linhagem para trás, independente de eu ter conhecido ou não ter conhecido. Aqui eu tô falando de família biológica, tá? Mesmo que eu tenha sido abandonada, eu carrego da minha família biológica, mesmo que eu não tenha conhecido, tá? Só que agora a gente está vivendo o quê? A gente está numa fase de decepções, vamos imaginar, tá? Ou casada, ou separada, ou sem conseguir entrar num casamento. É uma fase de decepção, né? E essa decepção, ela acontece porque eu não estou vivendo aquilo que eu gostaria de viver. Faz sentido? Então, eu estou decepcionada com o resultado que eu estou tendo versus a expectativa que eu criei daquilo que eu gostaria de ter. A primeira fase é você avaliar, né? O primeiro passo para recomeçar no amor é você ter clareza do momento que você está vivendo, da fase que você está vivendo. Porque seja dentro de um relacionamento ou fora de um relacionamento, quando ou sem conseguir arrumar um relacionamento, a gente passa por algumas fases, igual quando morre alguém, similar, né? A gente tem as fases dessa decepção ou desse luto que a gente está vivendo. Eu fiz um post recentemente, me conta aí, quem teve a oportunidade, né, de assistir esse... Assistir não, gente, tô maluca. Quem teve a oportunidade de ver esse post, onde eu falo dessas 5 fases. Então, a primeira coisa que você tem que identificar é que fase você se encontra. A gente tem, eu até escrevi aqui para eu não falhar, a gente tem a fase da negação, onde a gente não quer admitir, né, o que nós estamos vivendo, o problema que nós estamos vivendo, e a gente fica negando o que está acontecendo. Ou você não conta para as pessoas que se separou, que você está tendo crise, ou você não conta que você está com dificuldade de arrumar uma pessoa só que você quer. E aí nessa fase de negação a gente mente, né? Não, tá tudo bem, não, eu nem quero casar, não é esse momento agora. Por quê? Porque eu ainda estou negando o problema que eu tô vivendo. Na segunda fase é a fase da raiva. É a fase onde você vai encontrar culpados pro que você está vivendo. O outro é o culpado, o outro está errando, né? Os meus pais erraram, os homens são ruins, não existem homens que querem casar, né? Meu marido não muda. Percebe que a gente começa a ficar frustrada e joga a nossa raiva como resultado da nossa frustração no colo de outras pessoas. Pode ser o mundo, pode ser a política, pode ser os pais,
pode ser o parceiro, né? Ou pode ser os homens em geral, mas a gente tá nessa fase. A outra fase é quando a gente começa a barganhar, né? Então a gente começa a conversar com todas as pessoas ao nosso redor, tentando entender e convencer que a gente tá certo, que o outro que tá errado, né? Tentando convencer de que tem solução o nosso casamento, tentando convencer de que o outro errou e ele tem que se desculpar, tentando convencer de que tá difícil realmente encontrar outra pessoa, que você tá fazendo toda a sua parte. Então, nessa fase, a gente vai buscar pastor, padre, cartomante, aquilo que a gente acredita, pai, sogro, amigo, porque você quer que alguém te diga alguma coisa que vá te tirar dali. E esse alguma coisa, normalmente, que a gente quer é que seja alguma coisa que o outro vai ter que fazer, né? Não você, né? Mostrar que o outro está errado. E na fase 4, a gente entra numa fase depressiva. Aquela fase que a gente não tem mais esperança, né? Que a gente chora o tempo inteiro, que a gente se vitimiza e que a gente tem esse olhar de derrota, de culpa, de que eu não dou conta, né? De que eu não estou fazendo certo. E tudo te lembra a pessoa. E essa fase é perigosa porque é uma fase que ao mesmo tempo tudo te lembra a pessoa, você para de ver os problemas da pessoa, porque você só lembra das coisas maravilhosas da pessoa, ou a ilusão que você criou do que poderia ser maravilhoso, e você joga toda a culpa e a responsabilidade em você. Então você apaga, você tem uma cegueira onde você não vê a realidade, você cria uma ilusão. E a fase 5 é a fase da aceitação. É a fase onde você entende realmente o que está acontecendo e você fala, opa, vamos lá, resolver o que está acontecendo, né? Separei, era isso que eu gostaria, real? Era isso que ela gostaria? Tem fim? Não tem fim? Tem recuperação? Não separei, mas estou vivendo uma crise nesse relacionamento e eu vou entender se é melhor a gente separar ou é melhor a gente reatar. Opa, não consigo encontrar um homem para casar. O que realmente está acontecendo? Eu não estou me entregando, eu não estou buscando nos lugares, eu estou querendo diferente daquilo que eu posso oferecer. Começa então você ir para o nível de aceitação. A grande questão dessa fase 1 para recomeçar no amor é que todas essas fases não tem ordem para acontecer, às vezes acontece tudo junto e misturado, às vezes você tá na aceitação, de repente você volta para raiva, depois você volta para negação, você fica nessa mistura. Então, trazer consciência para você de qual é o momento que você está vivendo, de qual é a fase, precisa ser uma coisa diária quando você está vivendo essa crise, porque ela vai mudar de um dia para o outro. Ela não vai permanecer da mesma maneira ao longo de um período, né, que você está vivendo ali. Ok, estamos nessa fase, entendemos o que está acontecendo, estou vivendo um turbilhões de coisas. Qual é a segunda fase? A segunda fase, na verdade, não é a segunda fase, é o segundo passo que você tem que dar, é entender que você precisa ir para o seu lugar de feminino, que você não pode mais ficar como uma criança ferida, porque na fase da separação, você se torna uma criança ferida, ou a fase de crise no relacionamento, tá? É similar. Então, ou a fase que você não encontra ninguém para casar. Essa fase, que são as 5 fases que eu falei agora, você tá na criança ferida. E essa criança ferida, ela é irracional, ela não tem responsabilidade, né? Porque ela tá revivendo a dor dos pais, ela ainda quer que os pais cuide, ela ainda tá buscando nesse homem, na verdade, aquilo que ela não teve dos pais. Agora, na fase 2, eu preciso ativar a minha força de mulher, a minha força de deusa, a minha força de divina, né? A força que Deus nos deu de ser única, de ser bênção, né? De ter um papel muito importante para a nossa vida
e para toda a nossa ancestralidade, né? Dá uma continuidade. Olha o poder divino que Deus nos deu, de dar continuidade à nossa família, de gestar. E aqui, gente, é muito mais do que gestar um filho. É gestar uma família, é gestar um lar, é gestar um trabalho, é gestar um projeto, né? E quando eu falo gestar, eu tô falando desde o momento de nascer a ideia até o momento de se concretizar, né? Do nascer o projeto pronto. Seja o filho, seja o casamento, seja a família, enfim. É um poder único da mulher. É a mulher que dá continuidade à família. Isso é divino. Entende? Isso é a força de Deus que existe dentro de nós, mas que muitas vezes nós nos afastamos dessa força de Deus. A gente não valoriza. Por quê? Porque a gente tá na dor da criança. E aí é por isso que a gente não valoriza. Então, durante esse mês, a gente fez um desafio, né? O desafio da deusa, onde a gente foi trazendo cada dia uma pequena ação, um pequeno passo para a gente ativando essa deusa. E aí, na semana passada, eu parei de divulgar esse desafio, porque eu contei para vocês, né, que eu estava vivendo um processo ali, porque o meu processo de cura é onde eu posso levar os meus clientes, né? Então, quando eu estou vivendo este processo, porque eu sou humana, sou mulher, né? Quando eu estou vivendo esse processo, eu tenho que me recolher. Eu não posso estar à frente, né, conduzindo, por quê? Porque aquilo tem um propósito, porque quando eu vivo um desafio na minha vida, isso somos todas nós, não só eu que trabalho num processo terapêutico com mulheres, mas todas nós. Quando a gente está vivendo um desafio, é um propósito de Deus para que a gente desenvolva alguma coisa que vai ser cura na nossa vida e na nossa família, né? E no meu caso, no meu trabalho também. Em alguns pode não ser no trabalho, mas pode ser com os amigos, né? Pode ser na sociedade. Então esse é um momento muito importante da gente recolher e entender o que estava acontecendo. Só que aí o que eu falei para vocês? Como eu não dei continuidade a esses desafios desde a semana passada, em contrapartida, vocês iam ganhar, quem estivesse aqui na nossa live, ia ganhar o e-book gratuito com desafio completo. Então é só colocar no final da nossa live, lá no meu direct, uma mensagem para mim falando deusa. Quando você mandar essa mensagem para mim, eu vou disponibilizar esse e-book. Esse e-book consta no curso Resgate Feminino, que eu vou contar para vocês como que funciona. Vocês vão ganhar esse e-book completo, quem estiver assistindo aqui essa live, tá bom? Então aqui eram 30 passos para que a gente desenvolva essa nossa energia de deusa. Por quê? Porque eu tenho que cuidar de mim. Eu tenho que tirar o foco do outro quando eu tô passando por uma crise no relacionamento amoroso ou na vida amorosa, vamos colocar assim, e tenho que voltar o foco para mim. O que eu tenho que aprender? O que eu tenho que mudar? Como que eu posso melhorar, né, a minha energia? Como eu posso melhorar o meu comportamento para que eu não atraia mais pessoas erradas? Ou para que eu desenvolva o melhor do meu marido estando no meu melhor lugar. Porque às vezes eu tenho um homem bom, né? Eu contei para vocês o meu caso. Eu vivi uma crise em 2018 muito grande no meu relacionamento e eu tinha um homem bom. Só que não estava sendo bom o nosso relacionamento. Estava com várias questões. E aí eu precisei trabalhar a minha energia de deusa, a minha energia feminina, curar as minhas feridas para que eu pudesse ter força de, no lugar de mulher, fazer essa reversão e trazer ele para que ele também, né, despertar nele, para que ele também tivesse o mesmo desejo que eu. Então a gente pode despertar um homem bom que está do nosso lado, mas por algum motivo, ou a gente ou ele tá fazendo ele mesmo, né, ficar adoecido, ou a gente pode ativar essa força para que a gente encontre uma pessoa boa e para de atrair pessoa que não está no momento bom, né? Todos nós podemos ser homens e mulheres bons. Todos nós.
boas, né? Mulheres boas, homens bons. O que eu chamo de incrível, né? Mas algumas pessoas não estão nesse momento. Obrigada, Giane, muito obrigada. Às vezes essas pessoas não estão nesse momento e nós não somos salvadoras da pátria, né? Deus deu o livre arbítrio para que a gente decida quando a gente quer mudar, quando a gente quer melhorar, né? Para que a gente assuma a responsabilidade de fazer diferente. Então, essa coisa de querer mudar o outro não funciona. Nem dentro de uma religião, nem fora de uma religião, nem dentro do casamento, nem na amizade. Porque às vezes o outro, ou ele não quer ou ele não está preparado. E esse processo de preparação tem que ser um start dele. Ele tem que sentir. Só que uma coisa muito importante é que a gente precisa perceber o quanto o outro está adoecendo a gente. Sabe como a gente pode startar a mudança no outro? Quando eu digo, seja para uma pessoa que eu estou me relacionando ou uma pessoa que eu estou conhecendo, eu entendi o que é saudável para minha vida, eu sei o que eu desejo para minha vida em termos de relacionamento, eu amo você, mas você precisa querer a mesma coisa que eu. Você está disposto a percorrer este caminho comigo? Porque se você não estiver disposto e eu continuar com você, você vai me adoecer. Percebe? Então, eu preciso ser verdadeira com o outro para dar a oportunidade dele mudar ou não. Mas eu não posso carregar. Então, eu não posso ter essa visão distorcida que existe aí fora, seja religiosa ou seja de consenso, né? Do que a gente ouve muito das pessoas dizendo que a gente tem que estar casado para sempre, que a gente tem que fazer tudo pelo outro, que a gente tem que conseguir salvar a vida do outro, que a gente pode promover mudança no outro. Tem um limite. Isso não é saudável. O que é saudável é eu entender a vida saudável, propor a pessoa e a partir do meu despertar, ela fala, opa, pera lá, foi o que aconteceu na minha vida. Pera lá, eu quero isso pra mim, então eu também vou acompanhar isso. Ou ela pode dizer, não, eu não quero. E tá tudo bem, gente. Não querer. Às vezes a gente veio de um casamento, né, falido lá dos nossos pais, de outros traumas, outros problemas, e a pessoa naquele momento não tem condição, não quer, e a gente precisa respeitar isso, porque senão a nossa vida é prejudicada. Tá fazendo sentido? Se tiverem dúvida, pode ir escrevendo aí. Então, o que vai acontecer? Eu me coloco no meu lugar, né? No segundo momento. No passo 2, eu recomeçar no amor. Nesse lugar de mulher feminina. E aí, como eu já estava dizendo para você, é o passo 3. Eu defino o que eu desejo para minha vida. Qual é o relacionamento que eu quero? Qual é o homem que eu quero? Qual a vida que eu quero ter? Quais são os meus sonhos? E aí, eu vou alinhar. Se eu estou dentro do relacionamento que eu desejo, ok? Se eu não estou dentro do relacionamento, se eu me separei ou se eu nunca casei, eu vou alinhar comigo mesma e vou manter fiel ao que eu quero na busca de não me envolver com as pessoas erradas, de não me iludir para depois dizer que não, não tem a pessoa certa, não tem homem bom. Não, você que está se iludindo. Então, eu me mantenho fiel ao que eu desejo. Isso, eu escrevo o que eu quero. Eu escrevo qual relacionamento eu quero. Eu escrevo quais são as características do homem que eu quero. Eu faço isso, inclusive, se eu estiver casada, tá? Porque para eu conversar com meu marido, eu tenho que ter clareza do que eu quero. E ele também. E a partir daí, você vai convidar ele também a fazer isso, né? Olha só, estamos passando por uma crise financeira. Estamos passando por uma crise sexual. Estamos passando por uma crise de comunicação, seja o que for. Eu amo você e quero continuar casada com você. Isso para quem está junto, tá?
e quero continuar casada com você, mas eu quero um relacionamento onde eu seja prioridade na sua vida, onde não exista uma triangulação amorosa. Essa triangulação não é só traição, ela pode ser com pais, né? Ela pode ser com trabalho, ela pode ser com a igreja. Então você coloca outras prioridades na frente um do outro. Na vida saudável, a gente tem uma primeira missão que Deus nos deu: nos amar, né? Lembra que eu falei? Ser feliz. E para isso a gente veio aqui com alguns combinados que a gente precisa melhorar como ser humano. O nosso segundo combinado é que a gente veio aqui formar uma família para que a mulher pudesse perpetuar, dar continuidade a toda a sua ancestralidade feminina, formar uma família. Então, o nosso segundo compromisso com Deus, o que é? Fazer o nosso cônjuge feliz e amar ele, e vice-versa. A partir disso, vem os filhos, que é o nosso terceiro compromisso com Deus, da nossa energia feminina, que é o quê? Eu vou criar e dar para os meus filhos tudo que os meus pais me deram. E eles serão continuidade de mim. Quando eu não mais estiver aqui, eu estarei dentro deles. Olha que coisa mais linda. Percebe? É muito lindo. Vocês acham? Vocês estão me acompanhando? Só a partir daí que eu vou curar o mundo. E como eu posso curar o mundo? Eu posso curar o mundo através do meu trabalho. Mesmo que seja uma coisa assim, vamos imaginar, eu trabalho com tecnologia. Você está curando o mundo, porque o seu trabalho de alguma maneira está ajudando a tecnologia do mundo. Ah, eu trabalho com financeiro. Você está curando o mundo, porque de alguma maneira você está ajudando as pessoas a enriquecerem, né? Cuidarem, administrarem bem o dinheiro, porque a gente precisa de dinheiro nessa vida. Ou você pode curar o mundo porque você realmente trabalha alguma coisa que envolva a cura, né? Seja médica, psicóloga, qualquer coisa. E você pode curar o mundo porque você trabalha com algo que envolva a espiritualidade, que está num nível de consciência maior do coletivo. Só que ninguém cura o mundo fora se não curar o mundo dentro. Então, se eu colocar o meu trabalho na frente do meu relacionamento, eu não estou conseguindo curar ninguém. Essa é a realidade. Eu estou adoecendo a minha família, o meu primeiro compromisso com Deus está sendo falido. Então eu preciso definir o que eu desejo e partir dessa prioridade. Eu só quero fazer um adendo aqui, ok? Eu sou prioridade para o meu marido é prioridade para mim. Agora, o homem precisa prover. Essa é a primeira coisa que Deus mandou ele na terra, para ele prover, ser provedor, concorda? Provedor financeiro, emocional e físico da sua família. Então, o homem precisa trabalhar, ponto. Isso precisa ser premissa básica, trabalhar e ganhar dinheiro para casa, garantir que ele dê isso à sua família. Então, eu sou a prioridade desse homem depois do trabalho dele. Agora, é claro que ele não pode esquecer da mulher e ficar só trabalhando, mas ao mesmo tempo, ele precisa se dedicar. Então, vai ter momento que ele vai precisar, para ganhar dinheiro, ter uma carga horária maior, viajar mais, tá tudo bem, desde que o tempo que ele estiver em casa, ele me coloque como prioridade na vida dele. E o tempo que ele estiver fora, ele está focado em ganhar dinheiro para trazer para trazer desfrute, qualidade de vida, prosperidade para a família dele. Ok? Combinamos até aqui as prioridades? Então, eu defino o que eu desejo, o segundo passo. Terceiro passo, né? Falei errado. O terceiro passo. Eu defino o que eu desejo e eu acordo o que eu desejo. Ah, Elaine, mas eu ainda não tenho. Eu tô separada, né? Então, você vai acordar com você mesma. O que você quer? Eu quero um homem disponível. Então, se eu conheço um homem e ele mora com a mãe, ele não tá disponível. Ele tem 40 anos e mora com a mãe. Ele ainda tá querendo ser criança. Cuidado. Ele não tá disponível. A não ser que esse homem diga assim pra mim: olha, eu moro com a minha mãe por uma facilidade, mas eu estou disposto a sair daqui dela assim que a gente ficar junto. Ok. Então, esse homem está disponível para sair. Não, eu não posso sair porque minha mãe tá doente, porque eu não tenho como
bancar uma casa, tá doente. Você já definiu o que você deseja, não perde tempo com o homem errado, entendeu? Então eu defino o que eu quero. Um homem que tem prioridade, um homem que provê. Eu vou me envolver com um moleque que não tem dinheiro para pagar minha conta no restaurante? Não. Porque eu tenho que pegar... Depende muito da sua idade, obviamente, né? Mas aqui o nosso público, a gente tá falando entre 30 e 50 anos. Não dá para ficar com um garotinho. Ele tem que ser um homem que esteja disposto a prover uma família, né? A dar sustento para essa família. E o financeiro é a base de tudo. Então tá lá no que eu desejo. Eu não vou perder tempo com uma pessoa assim, né? Entre outras coisas que pode ser prioridade para você, né? Às vezes tem uma característica pessoal. Eu quero um homem que malhe. Ok, mas você malha? Porque também não dá para você exigir uma coisa que você não é, né? Aí não vai combinar, o homem vai malhar e você vai fazer o quê? Entende? Mas eu posso desejar. Agora, eu posso também desejar algo que eu não tenho ainda, mas eu tenho desejo de ter. Então, eu já estou num processo de mudança interna para me tornar. Então, eu quero malhar. Ok, comecei, matriculei na academia, então eu gostaria de um homem mais saudável. Ok, porque eu tô nessa busca. Eu não sou a saradona, não sou a louca, tarada por academia, mas tô ali no meio termo, ok, então vale o que você deseja. Então são coisas que você tem que estar aqui, ó, muito claro, ou para combinar com quem você tá, ou simplesmente para você ter no radar para arrumar essa pessoa. Combinado? Depois a gente precisa ir para um processo de limpeza, detox, né? Lá no Resgate do Feminino, que eu vou contar para vocês depois, a gente faz esse processo de limpeza e detox profundamente. Mas aqui você começa nessa fase fazendo de fora para dentro. Então eu começo limpando a minha casa, eu começo tirando o que não me serve mais, o meu carro, o meu trabalho, eu começo vendo as roupas, eu começo vendo a minha identidade para ir para dentro. Para ir entender o que eu preciso limpar nas minhas emoções, nos meus pensamentos, o que eu preciso limpar da minha ancestralidade, do que eu carrego dos meus pais. Por quê? Porque eu tenho, para dar espaço para o novo entrar, eu tenho que limpar o que é velho. Não dá para eu ficar rodando, sabe, disco arranhado, ficar rodando no mesmo lugar, falando as mesmas coisas, fazendo as mesmas chantagens, indo para o mesmo discurso falido. Não vai fazer você nem sair da crise do seu casamento e nem arrumar um novo amor se você tiver ainda que o homem não presta, que o homem mente, que o homem trai. Não vai dar. Você vai precisar limpar tudo isso. Tudo isso. E é uma limpeza que ela tem que ser geral, ela é energética, ela é material, ela é emocional. É um processo que você vai entrar ali e vai falar, eu preciso me transformar nesse momento que eu tô vivendo. Faz sentido? E aí, eu vou para nossa última etapa, que é o resgate do feminino, né? O que é o resgate do feminino? O resgate do feminino é você curar tudo aquilo que está fazendo você não agir na sua energia predominantemente saudável, que é a energia que Deus te deu de deusa, né? Então, eu preciso entender o momento que eu estou vivendo e avaliar o que não está funcionando aqui. E aí, deixa eu explicar uma coisinha para vocês, né? Eu tenho uma esteira de produtos e essa esteira, o meu objetivo final do meu trabalho é ajudar as mulheres a terem uma vida amorosa, familiar, leve, feliz e saudável. E esse foi um caminho, né? Desde 2018, quando eu saí do mundo corporativo, que eu era gerente de RH, esse foi um caminho que eu vim percorrendo do feminino, mas desde 2011, quando eu entrei nesse movimento de cura do feminino, né, de processo de reconstrução de uma vida diferente que eu estava vivendo, com desafios diferentes, eu venho trabalhando fortemente, né? Desde lá, eu tenho acompanhamento. Só que ao longo desse período, eu tive acompanhamento de várias pessoas diferentes. E aí, tudo que eu fui vivendo nessa minha história de resgate, eu fui desenvolvendo dentro de mim e criando um método
um método único, exclusivo, onde eu desenvolvi uma jornada com o meu cliente, né, com a minha cliente, uma jornada onde eu vou ajudar ela em várias coisas diferentes que levam ao mesmo lugar, porque cada uma de nós está vivendo um momento diferente, concorda? Então, às vezes, para mim é uma dificuldade com o feminino, às vezes para mim é uma dificuldade dentro do relacionamento, às vezes é uma dificuldade com a minha vida familiar como um todo, de ter essa vida extraordinária, né? Às vezes é com meu filho, e eu tenho um produto que foi desenvolvido por mim para cada um desses momentos, baseado na minha história de vida, aquilo que eu vivi de 2011 para cá, e também baseado em todas as pessoas que eu já atendi, mais de 1.500 pessoas, de todos os relatos, né, de toda a experiência, de todos os resultados que nós tivemos. Inclusive uma técnica que já ajudou pessoas com câncer, com depressão, né, no Hospital do Câncer, inclusive, já foi feito um trabalho. Então, assim, é um método muito poderoso, onde a gente vai trabalhar a reconstrução dessa mulher e, a partir dela, da vida amorosa e da vida familiar. E aí, o que acontece? O resgate feminino é um curso onde eu desenvolvi esse método que eu tô falando, né? Para que você faça um alinhamento com toda a sua história de vida, fazendo uma limpeza daquilo que você carrega lá da sua infância, da relação, a primeira e mais importante, que é a relação com a sua mãe. Daquilo que você também carrega de toda a sua ancestralidade feminina e que você repassa no seu dia a dia hoje como mulher, dentro do seu casamento, dentro da sua família e principalmente com seus filhos. Então você faz uma cura no resgate do feminino, do seu passado, do seu presente, para curar, né, a perpetuação da sua família com seus filhos, para que eles tenham uma vida muito mais saudável do que você está tendo e que você tenha muito mais saudável do que os seus pais tiveram. Então, o objetivo do nosso resgate feminino é trazer esse alinhamento, né? O que dentro do resgate a gente vai ver, né? Quando a gente inicia esse processo, a gente vai ver, deixa eu abrir aqui. Gente, que calor. Aqui, ó. O que a gente vai ver? A gente vai ver a explicação, né, da base que é o meu trabalho, né, para que a gente faça esse resgate, que é a base sistêmica integrativa psicanalítica haitiana, onde a gente vai entender como que a gente limpa o nosso passado, entendendo como que ele está refletindo no nosso corpo, no nosso coração e no nosso inconsciente, de todas aquelas dores que nós carregamos. E a gente vai trabalhar todo o nosso sistema familiar e coletivo, como eu já falei. Como que funciona isso? São 21 áudios, na verdade são mais de 21 áudios de reprogramação. Só que para reprogramar, eu preciso ter exercícios e técnicas onde eu vou limpar o que tem lá, onde eu vou desprogramar o que tem lá para reprogramar e assim a gente fazer uma ressignificação ou uma cura, dependendo de onde eu estou presa. Então a gente vai trabalhar nesse método exclusivo, né, que eu falei, que eu desenvolvi, várias técnicas que eu trago de todas as formações da inteligência sistêmica, do coach, da hipnose, da análise corporal, do ativismo quântico, né, da cocriação quântica. Então a gente tem várias técnicas lá e você vai fazendo um passo a passo, né? Diariamente você vai fazendo um exercício diferente sendo conduzido para o próximo exercício. Para quê, gente? Para que a gente faça uma cura com tudo que a gente está carregando e fique no nosso lugar de deusa. O que a gente vai ver nesse processo de cura do passado, para vocês me entenderem um pouco melhor?
Nós vamos fazer um reconhecimento da nossa ancestralidade. É uma técnica de alinhamento com nossos ancestrais para honrá-lo e pedir permissão para limpar aquilo que a gente carrega deles que não é saudável, né? Porque muitas vezes a gente tem lealdade sistêmica e eles viveram morte, eles viveram guerras, eles viveram sofrimento. Às vezes tem um amor que não foi correspondido, né? Às vezes um grande amor que eu não pude viver. Às vezes eu estou me identificando com o amor de alguém que foi excluso desse sistema familiar. Então eu carrego o problema que não é só meu e da minha mãe, é de todo um sistema e às vezes a gente não tem noção disso. Então essa técnica vai ajudar. Depois a gente parte por uma técnica de constelação quântica para a gente entender desde a nossa vida, né, lá na barriguinha da mamãe, até a gestação, o parto e a primeira infância, tudo que a gente precisa limpar do que a gente está carregando e que não está sendo funcional para a gente. A partir daí, a gente começa um movimento para tomar a nossa vida nas nossas mãos. O poder da gente escolher e carregar o que a gente tem de bom desse ambiente, né? Dessa situação. Então, a gente vai entender quais são os sofrimentos tóxicos que a gente está presa para a gente destravar. Vai tomar a mãe por um amor incondicional, que às vezes é muito difícil, porque a gente está vivendo ali presa em feridas, né? Presa em situações que a gente nem sabe. Então é muito difícil a gente reconhecer esse amor incondicional, quando na verdade o maior sinal de amor que a nossa mãe nos deu foi estar viva. Concorda? Estarmos aqui é um sinal de amor e a gente tem que honrar e agradecer isso. Mesmo se essa mãe teve a intenção de abortar, né? Mesmo se essa mãe não deu conta de ser mãe e abandonou, ela deu a vida. E nós temos que honrar isso. E para isso a gente vai precisar o quê? Limpar a dependência emocional, vitimismo, rejeição, abandono. Vamos limpar todo esse processo para que a gente encontre o equilíbrio do dar e receber na nossa vida, que vai ser tão importante para o nosso casamento ou para encontrar um homem, porque tem que estar em equilíbrio. Então, assim, como eu sei que eu tenho problema para resgatar o meu feminino? Você vive um relacionamento hoje com crise? Você acha que você dá mais do que você recebe? Você acha que os homens não querem assumir um relacionamento com você? Você se sente traída, abandonada, rejeitada? Tudo é sinal de cura do feminino. E tudo é sinal de que a gente precisa limpar lá com a nossa mãe. Por quê? Porque não está em equilíbrio aqui, né? Essa entrega ela não está acontecendo. E quando ela não está acontecendo, é um sinal que tem algo profundamente. E aí eu vou dizer uma coisa para você. Não dá para fazer isso sozinha, tá? Você pode fazer até o passo 4 que eu te dei sozinha. Vai ser um pouco difícil? Vai, mas você consegue. Agora, o passo 5, quando eu preciso resgatar o feminino, porque eu tô presa numa ferida, porque tem algo muito além da minha relação atual, eu preciso ser acompanhada, eu preciso ser conduzida, porque sozinha eu não vou conseguir. Você acha que dá para honrar a mãe, o amor incondicional, tomar posse do meu feminino se eu tiver ferida, se eu estiver me sentindo rejeitada, abandonada, se eu carregar alguma situação daquilo que eu vivi, alguma mágoa, não consigo. Entende? Se eu não aceitar essa mãe como ela foi, porque eu não aceito a forma como ela se relacionava com o pai, ou se ela não me deu um pai, eu não conheci um pai, são tantas coisas, gente, sozinha a gente não consegue. Precisa ser conduzida. E esse curso, ele promove isso, porque é áudio, é prático, não é teoria. Você vai ser direcionada, vai fazer exercício, vai ser conduzida. Em 21 dias você destrava tudo isso que você tá preso e você vai identificar, porque é vivência pura. Precisa desse acompanhamento se tá nesse nível. Agora, se eu acho que eu não tô presa lá,
mas tô com uns probleminhas aqui, eu faço até o passo 4. Agora, fiz até o passo 4, não tive retorno, você tá presa no 5, só que você tá na negação. Então, também é importante você ter esse objetivo, esse olhar, tá? Como que eu entendo qual vai ser o objetivo do resgate feminino? O objetivo do resgate feminino é limpar tudo que ficou registrado no seu corpo, na sua mente inconsciente, que te sabota através dessas técnicas que eu acabei de dizer, de limpeza, de desprogramação, de reprogramação, para você ter um relacionamento saudável, para você estar no seu lugar de mulher, fazer as pazes com a sua energia feminina, né? Lembra que eu te falei? Eu não gostava de ser mulher, né? Eu dizia assim, a vida para o homem é muito mais fácil. Por quê? Porque eu estava presa em várias questões aqui, né? E às vezes, o que acontece? Às vezes você limpa. Eu vou dar uma pausa aqui, vocês estão me acompanhando? Às vezes você limpa e você vai andando e chega lá na frente e você cai de novo. É normal, gente. É normal. Então, o resgate feminino é um curso para você ficar atualizando, sabe? Para você refazer algumas técnicas quando você cair de novo. Porque às vezes acontece uma coisa na vida da gente, e quando a gente vê, a gente se prendeu a um fato novo. Claro que a limpeza profunda, que é a técnica lá do início da minha ancestralidade, talvez eu tenha limpado completamente numa primeira vez. Mas às vezes eu não desprendi de um fato. E às vezes a gente cai. A gente cai. E aí o que eu preciso? Eu preciso trazer a consciência, opa, aconteceu de novo isso, né? Eu tive uma situação de uma cliente há pouco tempo que já estava no resgate feminino desde que ele foi lançado. Ele tem acho que vai fazer 1 ano agora. Ela fez inclusive a mentoria. E a mentoria que teve o acompanhamento, né? E ela mudou a vida dela, teve várias questões ali que ela resolveu. E aí ela caiu novamente numa crise financeira. Só que ela caiu numa crise financeira onde ela não estava equilibrando o dar e receber, onde ela deixou de olhar para as prioridades da vida dela, dos compromissos financeiros, né? Onde ela voltou a querer ser cuidada, criança ferida, dar desculpinha e não olhar, e não ver que algumas coisas não estavam acontecendo porque ela tinha saído do lugar do feminino. E quando eu deixo de honrar um pagamento, né? Quando eu acumulo dívida e falo que não tenho dinheiro para pagar, eu saio da minha lei sistêmica, gente. E mais do que eu ficar devedora com a pessoa, a lei do dar e receber, ela desequilibra todas as áreas da minha vida, porque a pessoa deu mais para ela do que ela estava oferecendo quando ela não honra o pagamento daquilo que ela assumiu. E ela caiu de novo. Então, nesse momento, eu tenho que voltar lá e refazer, né? Eu tenho que identificar o que está me prendendo a uma escassez financeira que está me fazendo querer ficar neste lugar. Às vezes é uma crise no casamento, eu volto a ter problema no casamento, né? Eu volto a querer ser a criança, eu volto ou eu volto para o lugar de guerreira. Então deixa comigo. Então se você não quer, vai ser desse jeito. Então eu que faço. É uma evolução de uma vida toda. E aí o resgate feminino, ele, além dele estar sendo atualizado, porque o Desafio Deusa está entrando para lá, né? Nós estamos colocando novas coisas lá no resgate feminino. Além dessa atualização, ele também precisa ser refeito. Então é um curso que a gente tem que ter ali por um tempo e renovando, sabe? A anuidade mesmo dele. Agora, é possível fazer sozinha até o passo 4, com dificuldade, mas é. Só que eu vou dizer uma coisa para vocês. Cuidado com a obesidade, como que a Diana fala, minha mentora, obesidade mental. Que vocês procuram todo mundo na internet, vocês seguem todo mundo, vocês leem livro, vocês vão na igreja, vocês falam com as amigas e todo mundo te dá conselho e todo mundo fala as coisas pra você, mas você não segue um método começo, meio e fim. E no meio do caos você larga a sua mentora
ou você troca de mentora. Cuidado, porque é autossabotagem pura. Para que dê certo, você tem que manter a longo prazo um acompanhamento com um único método. Porque se trocar, bagunçou. Entende? Então, busque alguém que você se identifique e siga esse passo a passo, esse método, até você sair do caos, até você se ver independente daquele modelo que você estava tendo de ajuda, até você precisar ir para o próximo nível. Por isso que eu tenho uma esteira de produto, onde eu tenho uma jornada dela, porque quando ela resolve o feminino, a gente tem a felicidade a dois, né? Quando ela resolve o Felicidade a dois, a gente tem a vida extraordinária, a gente tem o Virada Kids para os filhos, a gente tem a terapia individual para quem precisa e deseja, tem análise corporal para quem quer saber o registro do corpo, existem outros produtos para a necessidade dela, mas ela precisa acompanhar essa jornada com uma pessoa que vai conduzir, que conhece. É igual você trocar de médico e não ter o histórico ali, né, do que está acontecendo. Muita coisa se perde, entende? Então é importante trazer essa consciência do que a gente precisa, porque senão a gente se perde. Percebe? E o que a gente está fazendo? A gente está oferecendo o e-book Desafio da Deusa para quem está aqui. É só escrever, né, Deusa lá no direct que eu vou mandar. É uma forma de eu te ajudar gratuitamente, mas quem adquiriu o resgate feminino, curso, tá? Fazendo o resgate que tá gravado com uns 21 áudios no dia de hoje, vai ganhar uma sessão comigo em grupo, quem fazer essa compra, para que a gente trace um plano de ação para que o resgate do feminino aconteça com começo, meio e fim. Para quem comprar nas próximas 24 horas, até amanhã, no mesmo horário de hoje, vai ganhar... O que vai ganhar, gente? Deixa eu ver se eu anotei aqui. Ah, já sei. Deu um branco. A pessoa. Tô tão envolvida aqui no conteúdo. Vai ganhar um acompanhamento pelo WhatsApp 30 dias. A pessoa que comprar hoje também vai ganhar, né? O de 24 horas, óbvio. De acompanhamento por 24 dias pelo WhatsApp. Não vai ser sessão ao vivo comigo, tá? Uma forma de honrar as pessoas que tomarem a primeira decisão de fazer. E o resgate do feminino são 12 parcelas de R$ 29,70. É um valor simbólico. É menos de R$1 por dia, é isso? Acho que né? Menos de um valor real, e você vai ter acesso de um ano, e você pode fazer e refazer durante um ano, e depois você pode renovar se você quiser continuar, porque sempre que é atualizado, todo mundo recebe a atualização, tá? Então, o resgate está sendo oferecido por 12 parcelas de R$ 29,70, com direito a uma sessão em grupo comigo e com direito às 24 horas a ter um grupo de WhatsApp por 30 dias, onde vai ser conduzido, né, esse trabalho do resgate do feminino. Combinado? Vocês entenderam? Agora eu gostaria, se vocês tiverem dúvida, pode colocar aí. Como que você vai fazer se você quer? Você vai colocar lá resgate, vai escrever no direct resgate, e eu vou te mandar esse link e nós vamos falar lá sobre essa compra, combinado? Sobre o resgate do feminino. O que eu queria te dizer nesse momento é que pra gente começar ou recomeçar no amor, a sessão em grupo são para 5 primeiras pessoas. Obrigada, Simone. Me perdi. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Acho que não, né? O que eu queria trazer para vocês aqui de consciência é que, sem assumir a nossa força de deusa, e muitas vezes a gente vai precisar resgatar esse feminino que está adoecido de outras gerações ou da nossa infância, a gente não consegue ter uma vida saudável.
Quando eu digo saudável, eu estou falando de uma vida amorosa, saudável, onde eu me entrego verdadeiramente para um homem. Vou tirar aqui, porque comecei a suar. Onde eu me entrego verdadeiramente para um homem. Não consigo ter uma vida saudável na sexualidade, porque a sexualidade ativa é fundamental para ganhar dinheiro e para ter amor dentro do meu casamento, porque onde não tem sexualidade não existe casamento ou relacionamento, é outra coisa. E também é fundamental para eu ter saúde física e saúde mental. Então, às vezes, eu tô adoecida em um desses pilares da nossa vida e não consigo enxergar que eu tô fora do meu feminino. Eu tô me sentindo poderosa. Quando eu estava adoecida, eu não achava que eu estava. Eu me sentia a poderosa, a executiva, a que amava ser do jeito que era, que tinha orgulho de falar que eu me bancava, embora eu tivesse um homem provedor e uma vida maravilhosa que ele me deu. Mas que eu fazia as minhas coisas, que eu comprava minhas coisas. E muitas vezes ela tá perdida nessa ilusão. Às vezes ela acha que tá ajudando outras pessoas. Às vezes ela acha que é muito mais nobre. Eu tenho uma cliente que é uma... Ela não é pastora, mas ela é equivalente a uma pastora. Não sei o nome do trabalho dela. Mas ela é uma líder religiosa, tá? Faz um trabalho lindo, maravilhoso, né? Com mulheres. Tem um casamento maravilhoso. Só que essa relação começou a adoecer porque foi dada atenção e prioridade para outras coisas. E eles não perceberam pelo próprio relacionamento. Eles perceberam pelos filhos. Porque os filhos, assim como o meu, né? Os meus, eu te contei isso. Isso, tem que ter contato físico. Assim como os meus, o relacionamento, os filhos começaram a falar: oiê, tô aqui. Como que os filhos mostram isso? Dando problema. E aí, como que eu vou pregar e ajudar outras mulheres e ser uma líder, independente de ser religiosa ou não, tá? É que ela realmente é religiosa. Mas poderia ser líder de qualquer outro lugar, até o trabalho no corporativo, privado, não tem, o exemplo seria o mesmo. Se aqui em casa a ordem básica da pirâmide, sabe a pirâmide básica? Segurança e prioridade básica dentro de casa, eu não estou dando. E aí que eles se tocaram, opa, alguma coisa não tá funcionando aqui. Só que existia ali muito ego, porque quando a gente recebe um presente de Deus, que é um dom de ajudar outras pessoas, a gente é ser humano, imperfeito, e somos perfeitos com a nossa imperfeição. Então aquilo abre nosso ego, né? E a gente se sente super, hiper poderosa. E essa mulher que veio comigo, né, trabalhar e entrou pro curso Resgate Feminino, ela é, como que é? Paciente de terapia e faz o resgate, são coisas complementares, né, diferentes. Ela dizia pra mim assim: Elaine, eu não posso deixar, né, as mulheres que eu cuido, eu não posso deixar as minhas clientes, elas precisam de mim, eu tenho compromisso, né, eu tenho uma jornada, um cronograma, eu tenho que olhar para tudo isso que eu tô construindo aqui. Então não dá para eu fazer uma viagem às vezes com a família, né? Neste momento não dá para eu parar isso para dar mais atenção para os nossos filhos, né? Não dá para eu pedir para que esse pai garanta a segurança física e emocional da nossa família e financeira, numa linguagem maior do que aquela básica, nesse momento, porque ele também tem um papel extremamente importante. E aí eu trouxe para ela esse olhar, né, do quanto o que ela estava fazendo era mais importante que a família dela. E o quanto talvez esse momento não fosse justamente o momento de cura, né? Porque o nosso negócio, o nosso trabalho, a nossa família é fonte de cura para nossa vida. Então, a vida estava fazendo um convite para ela de olhar as prioridades, olhar o que ela dizia para essas mulheres e olhar o que ela estava fazendo com a vida dela. E ela vai ajudar muito mais essa mulher
quando ela colocar neste momento a prioridade sou eu, o meu marido e os meus filhos. E eu preciso olhar para isso. Eu não preciso abandonar muitas vezes o que eu estou fazendo. Às vezes eu posso diminuir, às vezes vai ser uma pausa, a gente não sabe exatamente o momento de cada uma. Só que foi muito difícil para essa mulher, porque ela estava adoecida, só que ela estava num lugar que estava super bem, confortável para ela. Era prazeroso o que ela fazia. E eu chamo isso de anestesia, quando a gente está num lugar onde a gente desvia a atenção para o que é mais gostoso, porque a gente não quer enxergar o buraco que a gente tem aqui em casa, entende? E eu fazia isso muitas vezes. A gente trabalha para não olhar algumas coisas que a gente precisa ajeitar em casa. Então, eu vou falar para você, às vezes, nesse momento, dá uma olhada, dá uma autoavaliação. Sozinha você não vai conseguir. E muitas vezes você pode achar que tá tudo bem, que tá resolvido, né? Que você não precisa mais de ajuda. Ou que você não precisa neste momento de ajuda. Mas pode ter alguma coisa aí acontecendo que sozinha não vai ser muito difícil. Você não vai conseguir, entende? Às vezes, isso aconteceu também recentemente com uma cliente minha, que ela terminou o processo terapêutico com muito sucesso, né? E eu disse a ela que ela precisava cuidar não só do feminino, que o resgate do feminino, sempre que é necessário, eu indico para as clientes do individual, mas que ela precisava dar continuidade, ou no grupo ou no individual, né? E essa mulher avançou muito, mas ela tinha crise de pânico no passado, então ela não podia ficar sozinha. Vou ver aqui o que você tá colocando que eu não tô enxergando. Ela não podia ficar sozinha porque ela não tinha, como que eu posso dizer? Ela não tinha dado tempo de maturidade a tudo que ela estava vivendo para sozinha ela conseguir manter aquilo. Então, que era importante o acompanhamento. E aí, essa mulher me respondeu assim: Elaine, nesse momento eu não tenho dinheiro para fazer esse acompanhamento. Então, eu opto por não fazer esse acompanhamento por falta de dinheiro. Gente, quando eu digo eu não tenho dinheiro ou eu não tô tendo tempo, é autossabotagem. Independente de quem seja, pode ganhar um salário mínimo. É eu não dando prioridade para o que é prioridade. A gente dá prioridade para tantas coisas e às vezes coisas que não têm tanta importância e infelizmente ainda poucas pessoas dão valor e prioridade para a parte mental, né, psíquica. E é a principal porque tudo deriva daí. E aí eu disse para ela, é uma autossabotagem. Porque você pode, se você pensar na parcela, imagina, o resgate é R$29,70, mas mesmo que fosse um produto de 200 por mês, 400 por mês, ou processo, né, 700 por mês não, por parcela, não importa, gente. Existem recursos e formas. À medida que eu me mantenho saudável, eu mudo a minha realidade financeira. Então, eu preciso começar a trabalhar e priorizar aquela parcela. Eu preciso olhar para aquela importância daquilo que eu estou vivendo. Só que, normalmente, eu fujo justamente quando eu quero cair na autossabotagem. Quando eu acho que sozinha eu vou resolver, ou eu estou dizendo, eu não vou olhar para isso. Entende? Esse não é o momento. Eu não vou olhar para isso. E tá tudo bem, gente. Eu como sou terapeuta integrativa sistêmica, falo claramente para a cliente que ela tá numa autossabotagem, os perigos disso, mas livre-arbítrio, a decisão é dela, né? Talvez para algumas pessoas, quando a gente diz aí isso, fala assim, só quer convencer porque quer vender. Não, gente, eu já saí. Eu já sofri muito por isso, mas eu já saí deste lugar. De sofrer porque o cliente não tá optando, escolhendo por uma vida melhor, né, por esse trabalho. Hoje, eu deixo, independente do vínculo que eu tenho com essa pessoa, eu deixo e eu não sofro com isso. Eu tenho que dizer isso para a pessoa. Mas eu digo até aqui. E daqui para frente é uma autorresponsabilidade dela de priorizar o que é importante para a vida dela. E de cair em si quando for o momento. Várias pessoas voltam depois com essa consciência, né? Algumas não e tá tudo bem, né? Agora, é óbvio que quando eu deixo de ter ajuda,
E caminho sozinha, esse caminho, quando eu não estou pronta, porque tem um momento que eu tô pronta para isso, eu vou ter muito mais dificuldade, eu vou cair na autossabotagem, eu vou cair nos meus ganhos, eu vou dar desculpinha, eu vou colocar as coisas no lugar errado. Faz sentido? Isso é realidade. Vi os homens hoje se esforçando para dar tudo para a família e o estresse atrapalha. Isso acontece nos Estados Unidos. A realidade é diferente para cada um. Isso mesmo. Você tá nos Estados Unidos, é isso? É Rafael, né? Você é homem. Olha um homem por aqui. Eu atendo muito homem no individual, mas aqui às vezes os homens não aparecem. Então, isso é dentro. Você é casado, Rafael? Isso é dentro de uma família que tá doente, tá, Rafael? Não é mais pesado pro homem. Quando o homem acha pesado, é porque tem alguma coisa que não tá bom aí, tá? Que não tá saudável. Depois você pode me chamar ali e a gente entende melhor no direct o que tá acontecendo. Porque não é mais pesado, porque você vai ter uma mulher do seu lado, uma mulher que vai cuidar de você, que vai te dar amor, que vai te dar carinho, que vai te dar carícia, que vai te dar contato, que vai cuidar do seu lar, que vai te dar todo o apoio emocional, que vai cuidar dos seus filhos para você ir lá e ganhar dinheiro. Entende? Então, o papel do homem é prover essa segurança física, financeira, emocional para os filhos e para a esposa, enquanto essa mulher vai prover o cuidado, a nutrição, o zelo, o incentivo, a motivação para ela, para os filhos e para o marido. Então é uma divisão. Quando os dois estão querendo ganhar dinheiro, não, a gente tem a vida muito apertada, então nós dois vamos ganhar dinheiro, né? Vamos dividir tudo. Quando os dois começam a ganhar dinheiro, a mulher tira a força do homem. E aí o homem se sente menos, e aí começa a competir, e aí começa a dar problema para eles, para a sexualidade e também para os filhos. Então essa divisão de cada um no seu quadrado é extremamente saudável e não é pesada desde que esteja saudável, entende? Porque aí vai te dar energia de vida e você vai ter gás, e você vai ter saúde. E sexo e dinheiro um alimenta a fonte do outro. Então, quando eu tenho uma mulher que me apoia, uma mulher que cuida de mim, uma mulher que me dá atenção, que cuida da minha casa, que cuida do meu lar, eu tenho energia para ganhar. Entende? A gente só tá dividindo responsabilidade. Agora, claro, quando eu não tenho isso, fica pesado. E aí precisa entender, né? Quais são as origens, de onde vem, o que precisa acertar para que desenvolva esse papel. Eu sei que a maior parte da população vive, né, uma descompensada. Por isso que o resgate feminino é tão importante para a gente trabalhar essa questão do posicionamento da mulher e do homem dentro do casamento. Tem também o Felicidade a Dois para tratar dos problemas dentro do casamento e o Vida Extraordinária, que trata a vida como um todo, né? São programas diferentes. Depois, se tiver interesse, você pode me procurar no direct que eu explico melhor. Hoje eu queria trazer para vocês, falei demais, tô aqui há muito tempo, perdão. Quero saber quem tá aqui me acompanhando, o que achou, se ficou alguma dúvida, se você pudesse dizer em uma palavra, o que você traz aqui, né, de consciência no dia de hoje, sobre o tema que a gente trabalhou, mas eu queria trazer aqui hoje essa consciência do passo a passo para a gente recomeçar no amor como mulher, sair desse lugar da criança ferida, né? Assumir essa responsabilidade dentro do meu casamento e também essa possibilidade aqui, não sei se vocês estão vendo tudo, de trabalhar o feminino e fazer o resgate feminino de toda essa ancestralidade que a gente carrega. Por apenas R$ 29,70 por mês você vai ter acesso a todo esse processo. Ok? O que você precisa fazer para ter acesso a isso? Escrever no direct para mim, resgate, que eu vou te mandar todas as informações. E aí, para a gente fazer a nossa troca do do dar e receber,
vocês podem encaminhar essa live que vai ficar aqui para vocês, para uma amiga ou para 10 amigas que precisam, né, que estão passando por alguma situação e que pode ajudar a vida delas. E também vocês podem escrevendo aqui para mim o que vocês acharam. Se você tivesse que falar uma palavra do dia de hoje, de um insight, de alguma coisa que te ajudou, que você vai mudar na sua vida, coloque sempre em ação o que você aprende. É extremamente importante. Não deixa só no raso, no reconhecimento. Traz para você. Eu tô trabalhando fortemente o feminino na minha vida, né? E em particular, desde a semana passada, quando eu entendi algumas coisas aqui, alguns desafios que aconteceram comigo, né? E eu incorporei 2 novos hábitos. Um novo hábito é fazer o meu acompanhamento lunar, né? Uma coisa que eu vou trabalhar agora fortemente, que é a minha energia feminina baseada na lua, né? No universo, no céu, baseada nesse sagrado feminino e naquilo que eu preciso acompanhar, né? Daquilo que eu preciso cuidar de mim. E cada um é um. E o outro é o oráculo da deusa, que não chegou ainda. Quando chegar eu conto para vocês. São 2 novos hábitos que eu tô colocando aqui para mim, para que eu vá sempre para um lugar mais saudável, porque a gente está sempre evoluindo, a gente está sempre buscando um próximo passo. E isso daqui também vai ser incorporado lá no Resgate Feminino, né? Quando ele estiver pronto, quando eu estiver vivendo aqui o meu processo de cura, eu vou compartilhar depois os resultados, né? Primeiro eu preciso viver aqui no offline, para depois trazer para vocês para o online. Eu vou passar aqui para vocês, para que vocês tenham também mais uma coisinha lá dentro, nova do que eu tô vivendo agora, né? E é um processo de uma vida. Vamos lá, já encaminhei para 2 amigas. Obrigada, Giane, grata, muito bom. Vida 2 é extrema parceria e precisa suprir as necessidades do outro, seja ele qual for, né? Muito bom. A live vai ficar no feed, tá bom? Obrigada, Bruninha. Bom ter você aqui. Não vi a hora que você chegou, mas muito bom. Fernandinha. Então, gente, a gente vai encerrando por aqui. A live vai ficar. Não esqueçam da oportunidade de, por R$29,70 por mês, vocês fazerem esse processo de resgate do feminino, né? Com todas essas novidades. Com todo esse resgate que é extremamente importante para a sua vida, para o seu casamento, para os seus filhos, né? Fortalecimento, muito bom, muito bom. E qualquer coisa me chama no direct que a gente vai conversando, tá bom? Um grande beijo.